Na primeira parte da aula 5 do módulo 3, nós vamos discutir sistemas de três componentes com fases condensadas, ou seja, sólido e líquido, sem formação de solução sólida, ou seja, com ponto eutêtico, e sem formação de composto intermediário. Inicialmente, então, discutiremos todos os conceitos fundamentais de como é construído o diagrama e o que significa cada uma das coisas que vão ser feitas nesse diagrama. Vamos lembrar a regra das fases para um sistema de três componentes. V variância igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Que então, para um sistema de três componentes, resulta ser 5 menos o número de fases. Ou seja, a variância, ao ser 5 menos o número de fases, para um sistema com apenas uma fase, fica 4. O qual significa que para representar o sistema será necessário fazer uma figura em 4 dimensões. Essas dimensões são a pressão, a temperatura e a composição de dois dos três componentes, já que o terceiro é fixado por diferença de forma de completar o balanço de massa. É certamente impossível fazer uma figura de 4 dimensões, então se acostuma escolher a pressão como constante, de forma que então a figura ficará em 3 dimensões, temperatura e 2 composições. Se acostuma fazer essa figura na forma de um prisma de base triangular. E nessa base estão representadas as concentrações dos três componentes. Portanto, é um triângulo equilátero para que seja usada a mesma escala para cada um dos componentes. E essa base é chamada de triângulo da base ou triângulo das composições. No eixo vertical é colocada a temperatura. Então, esse é o prisma onde são mostradas as temperaturas e as composições, já que a pressão é constante. Essa triângulo da base ou triângulo das composições é uma seção isotérmica. Ele pode ser colocado na base do prisma, mas também pode ser imaginado no topo ou em qualquer região intermediária ao longo de todas as temperaturas dadas pelo eixo vertical. De forma, então, que esta superfície corresponde a uma seção isotérmica. Lembrem que no sistema de dois componentes, tínhamos uma linha que representava a isoterma. Essa linha representava diferentes composições para uma mesma temperatura. Aqui é uma superfície que representa diferentes composições dentro dela para uma única temperatura, que é a temperatura que corresponde a essa superfície. E da mesma forma, podemos fazer o contrário, escolher uma composição global e traçar um plano ou uma linha representando essa composição. Além disso, nesse prisma, nós teremos o seguinte: teremos os três vértices A, B, C, que representam os componentes puros. Então, esta aresta aqui representa o componente A puro. Esta temperatura TA é a temperatura de fusão do componente A puro, de forma que este é um sistema de um componente. A temperaturas maiores que TA teremos uma fase líquida, a temperaturas menores que TA teremos uma fase cristalizada, fase sólida. Na temperatura TA teremos as duas fases em equilíbrio, sólido
e líquido. O mesmo se pode dizer para B, esta é a aresta do componente B puro, esta é a temperatura de fusão do componente B puro, TB, e para C puro, esta aresta significa o composto C puro e esta TC é a temperatura de fusão de C puro. Temos também, nessa figura, o sistema binário. Aqui está marcado em amarelo o sistema binário BC, onde podemos ver a linha sólidos, as duas linhas líquidos e o ponto eutectico. Vejam que o sistema binário são as caras do prisma. O sistema de um componente são as arestas do prisma. O sistema ternário está dentro do prisma. Isso vamos ver agora de uma forma um pouco mais simples, com um prisma feito de papel. Aqui nós temos o prisma, e esse prisma, vejam que tem os nomes dos componentes A, B, que é esta aresta B, C. E este prisma tem uma base, que é esta a base, e então eu poderei aqui colocar os três componentes. Aqui é B, então este é o vértice de B. Aqui é C, então aqui este é o vértice de C, e este é o vértice de A. Então, sendo que aqui é BC, esta cara é o sistema binário BC, esta cara aqui é o sistema binário AB, e a cara que está atrás do prisma, então será o sistema binário CA. Isto, é claro, é um prisma que está fechado do lado de trás, mas o meu eu deixei aberto para poder mostrar a vocês o que tem dentro do prisma. O sistema de três componentes está dentro desse prisma. E este triângulo que eu tenho aqui na mão é o triângulo da base ou qualquer triângulo que corresponde a cada temperatura. Então, isto é o que a gente chamou da secção isotérmica. Aqui temos o triângulo que vai subindo e cada um deles representa uma temperatura. Este prisma, além de ter tudo isso que mostramos, tem que ter algo equivalente à linha líquidos e à linha sólidos. Como estamos com uma dimensão a mais, a linha sólidos agora será uma superfície sólidos. Então, aqui dentro deste prisma, teremos uma superfície que corresponderá à superfície sólidos. Embaixo desta superfície, para baixo, teremos o sistema como três sólidos: A sólido, B sólido, C sólido. Acima desta superfície, teremos as regiões que têm mais de uma fase, que tem fase líquida e algum sólido, dois sólidos. Exatamente aqui, na superfície sólidos, haverá um ponto, que é o ponto eutectico terciário. E nesse ponto teremos o líquido eutectico em três sólidos: A sólido, B sólido, C sólido. Aqui em cima teremos tudo como líquido, que é isso que temos no meio, entre o líquido aqui em cima e a superfície sólidos. Temos, claro, as superfícies líquidos. Superfícies líquidos são, como seu nome indica, superfícies. E da mesma forma que cada linha líquidos saía de um lado do diagrama do componente A puro e do B puro, aqui também as superfícies sólidas saem
de A puro, B puro, C puro. Vou virar para mostrar ele por dentro de novo. Não esqueça que aqui também ele estaria fechado, né? Mas está aberto só para que vocês vejam. Então, esta é a superfície líquidos. Então, ela vai estar por dentro, vai mergulhar dentro do prisma e terá uma mergulhando desde cada lado, de aqui e também mergulhando de aqui. Então, quando eu tiver o sistema, eu terei a superfície e eu terei aqui a superfície mergulhando dentro do prisma. Inicialmente, eu terei o sistema por cima da linha da superfície líquidos, mas chegará uma hora que esse sistema irá descer sua temperatura e atingir a superfície líquidos. Na hora, no instante em que chegamos à superfície líquidos, aqui onde estão meus dedos de cima, vai começar a cristalizar o composto ao qual corresponde esta superfície. Aqui está escrito A, então se esta superfície sai de aqui, quem vai cristalizar é A. Se vai formar apenas um cristalzinho e a temperatura vai continuar descendo, certo? E então eu terei, este será o sistema original, e a fase líquida, sua composição, será projetada nesta superfície. Então, se eu estiver aqui, nesta temperatura, eu terei que projetar aqui, nessa temperatura, na superfície, a sua concentração. Até que esta superfície se junte com a superfície que vem de outro dos vértices e comece a cristalizar o segundo e finalmente se juntem as três, como já falamos, na superfície sólidos. Então, mais ou menos isso o que significa esse prisma que eu mostrei a vocês no desenho. Então, vamos voltar agora a compartilhar a tela para continuar a explicação. Então, esse prisma que eu mostrei para vocês de papel, é este que está aqui. E esses triângulos que eu mostrei de papel para vocês são estes que estão aqui indicados em amarelo. E a outra folhinha que eu falei para vocês, que era a superfície líquidos, está representada aqui por esta aqui e esta aqui. Então, temos três superfícies líquidos que se juntam em um ponto, que é o ponto eutêtico, que não necessariamente está no meio do prisma, pode estar mais para um lado, mais para outro, dependendo de qual seja o sistema, igual que o eutêtico de um sistema binário, que pode estar no meio ou deslocado mais para um lado ou mais para o outro. Como já então falamos, as superfícies estão para dentro do prisma. O sistema, como externário, está sempre do lado de dentro. E se estivesse nas caras, não seria um ternário, seria um sistema binário, ou seja, um sistema de dois componentes. Aqui tem um sistema real, bismuto, estanho, chumbo, onde estão indicadas as temperaturas de fusão, aqui 325 é a do chumbo, 268 é a do bismuto, 232 é a do estanho, e se observa que o ponto eutêtico está em 96 graus, ou seja, ele está embaixo de todas as outras temperaturas, certamente.
Esta figura foi extraída deste livro de Fisicoquímica de Gordon Barrow, que vocês podem, inclusive, achar ele na internet. Bem, como fica muito complicado trabalhar em um sistema de 3 dimensões para fazer cálculos, se acostuma trabalhar em aquele triângulo chamado de triângulo das composições ou triângulo da base. Esse triângulo que eu estou mostrando a vocês é do sistema Wollastonite, Anortite, Esfena, que é um sistema clássico para a geologia e clássico para explicar sistemas ternários, porque é bastante limpa essa figura, no sentido em que estas áreas, que já veremos o que significa, são bastante grandes e permitem fazer os cálculos de uma forma simples. Veja que este triângulo necessariamente tem que ser um triângulo equilátero. Estas linhas aqui, esta e esta, são chamadas de curvas limites ou linhas limites. Elas não são linhas líquidos e menos ainda superfícies líquidos. Não são isso, elas são curvas limites, que limitam o quê? Limitam o campo de cristalização de cada um dos componentes. Este é o campo de cristalização de wollastonite, este aqui de esfena, este aqui de anortite. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma composição inicial nesta região do triângulo, o sistema na fase líquida, quando ele for resfriado, a primeira superfície líquidos que será atingida será a da wollastonite, e ele será o primeiro composto a cristalizar. Mesmo aqui, se a composição estiver no campo da esfena, ao resfriar, o primeiro componente a cristalizar será esfena, e o mesmo para a anortita. Se por um acaso o sistema estiver com uma composição global aqui, por exemplo, na fase líquida, e eu resfriar, o sistema chegará simultaneamente ao ponto no qual intersectam uma área e outra área, uma superfície líquidos e a outra. Então, começarão a cristalizar simultaneamente wollastonite e esfena. E se o sistema chegar aqui e ele tiver essa composição inicial, exatamente do ponto eutectico, este é o ponto eutectico, essa for a composição do sistema, ele passará diretamente da fase líquida para o eutectico, que são 4 fases no equilíbrio: líquido, wollastonite cristalizada, esfena cristalizada, anortite cristalizada. Vocês não têm como saber a priori onde estão as curvas limites. Este diagrama será dado para vocês. Esse triângulo também pode ser visto desta forma. O que é isso que temos nesse triângulo? Além de ter as curvas limite, aqui e aqui, nós temos projetadas as temperaturas. Então, por exemplo, indica a temperatura do eutectico e indica temperaturas que diminuem para o centro do triângulo. Claro, porque esta aqui, um isoterma que passasse aqui, seria que corresponde à fusão de wollastonite pura, e mesmo para anortite e para esfena. Como eu utilizo esse diagrama? Eu tenho que utilizar ele em combinação com o que olhamos primeiro. E neste eu verei a composição da fase líquida e neste eu verei a temperatura. Observem que sempre este triângulo mostra a composição da fase líquida, porque as composições dos sólidos são apenas os vértices, porque esses sólidos são puros.
como eu utilizarei os dois em conjunto. A forma de usar isso normalmente, para não ter que olhar um e o outro do lado, é, por exemplo, fazer este em uma folha transparente e poder superpor os dois diagramas. Então, por exemplo, se eu tivesse um sistema que está originalmente neste ponto, na fase líquida, eu saberia que ele está a uma temperatura maior que esta que está escrita aqui, 1450. E quando chegar à temperatura 1450, que é o número que está escrito aqui, começará a cristalização. Então, essa figura serve para esse uso. Bem, finalmente, para terminar esta primeira parte, nós vamos ver como se lêem as concentrações, ou, na verdade, as porcentagens de concentrações nesse diagrama. E então, inicialmente, vamos escolher um ponto aleatoriamente, vamos escolher este pontinho vermelho e tentar ler nesse ponto. Para poder ler, ao menos um dos lados do triângulo tem que estar marcado com as 10 divisões de 0 até 100. Não precisam estar marcados os 3 lados, com um marcado é suficiente. Tendo isso marcado, o primeiro que faremos é traçar as linhas. Então, a primeira linha que traçamos, ela é paralela ao eixo esfena-volastonite e oposta ao vértice da anortite. A segunda linha que traçamos é paralela ao eixo volastonite-anortite e oposta ao vértice da esfena. Vejam que eu tracei linhas paralelas aos 2 lados do triângulo que não estão marcados. Não posso traçar aqui, porque é aqui que eu vou ler. Uma vez que tracei as linhas perfeitamente paralelas e passando pelo ponto, eu irei marcar onde as linhas chegam ao lado que está com as marcações dos porcentos de massa. É este ponto e este ponto. E agora vou passar a ler as quantidades aí. Vejam que são exatamente 10 divisões. Como eu sei onde começa e onde termina a escala? Onde está escrito o nome do composto e 100% dele. Então, aqui 100% de anortita, aqui 100% de volastonita, aqui 100% de esfena. Se aqui está o 100% de esfena, claro que 0% de esfena está deste lado. Eu vou ler apenas esfena e anortita, que são os componentes que estão nesse lado. Volastonita eu posso até ler aqui, já vamos ver, mas normalmente se faz por diferença, 100 menos os outros 2 valores que eu li. Então, a primeira coisa que eu faço é ver este número. Eu marquei aqui 10% de anortite. Como eu sei que isso é 10% e que é do componente anortita? Porque eu olho que esta linha é oposta ao vértice da anortita. Então, esta linha oposta ao vértice da anortita me indica a quantidade de anortita que eu tenho. E como aqui é 100% da anortita pura, aqui é 10%. Da mesma forma, eu leio aqui 20% de esfena. Como eu sei que é esfena e não outro dos compostos? Porque esta linha é oposta ao lado da esfena. E aqui eu tenho 100%, 0, 10, 20. Dessa forma, então, eu consigo ler e o restante, 70%, será volastonita. Se eu não quiser fazer assim, eu posso contar aqui
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de bolastonita. Vamos fazer o contrário agora, dar as quantidades e traçar o pontinho, que é o que geralmente é pedido. Então, vamos escrever que nós temos 10 kg de anortite, 20 kg de fena, 70 kg de bolastonite, ou em porcentos, 10%, 20%, 70%. Eu vou marcar apenas anortite e esfena, porque eu estou trabalhando neste eixo marcado. A bolastonite eu vou tirar pela diferença. Então, eu escolho primeiro marcar um deles, por exemplo, anortite. Mais uma vez, certo? Como eu sei que 10% de anortite é aqui? Porque está escrito anortite nesta ponta, então aqui é 100%, aqui é 0, 10. Agora, então, eu terei que traçar a linha. Essa linha tem que ser oposta ao lado da anortite. Então, tem que passar pelo ponto 10 e tem que ser oposta e paralela a este lado. Agora faço com o outro, com a esfena, 20%. Esfena 100% é aqui, 0% é aqui. 0, 10, 20. Agora preciso traçar a linha. É esta linha oposta à esfena, paralela ao lado oposto à esfera. Finalmente, as linhas se cruzam neste ponto, então esse é o ponto de interesse, o ponto que me foi pedido. A partir de aí, sabendo isso, eu poderei fazer os diferentes exercícios e analisar o que acontece com esse sistema quando ele for resfriado. Se entende que se eu começo a trabalhar aí, nesse ponto que foi marcado em amarelo, eu estou com o sistema totalmente líquido. Ele começará a resfriar e irá cristalizar primeiro a bolastonita. Cristalizará uma parte e, na medida que ele cristalize, irá mudar a composição do líquido, de uma forma que já vamos verificar na segunda parte da aula. Sendo assim, então, vamos terminar esta parte e vocês têm que assistir à segunda parte da aula, onde é discutido o exercício de que acontece quando eu resfrio esse sistema.